No nosso encontro anterior, nós estabelecemos uma fundação crítica, que o ego não é um inimigo a ser abatido, mas sim uma estrutura de funcionalidade psíquica. Dissemos também que antes de tentar voar para as alturas da transcendência, o indivíduo precisa de ter os pés bem firmes no chão da saúde mental. Mas hoje, nós precisamos de descer a um lugar bem mais sombrio. E precisamos de falar sobre o quê? A maior armadilha do autoconhecimento, o narcisismo espiritual. Vamos lá? O que é que acontece quando o ego, ao sentir-se ameaçado pelo processo de humilhação que a própria verdadeira espiritualidade exige, decide converter-se? Ele não morre, ele apenas troca de roupa, ele abdica da arrogância material em prol de uma arrogância metafísica, que é muito mais difícil de detectar e muito mais letal para o indivíduo. Jung chamava este fenómeno de inflação do ego. Quando o ego entra em contacto com conteúdos do inconsciente coletivo ou com arquétipos da espiritualidade, em vez de se curvar perante a imensidão do self, ele infla. Ele identifica-se com o sagrado. O narcisista espiritual, ele é aquele que, em vez de ser um canal para a luz, ele acredita que é a própria luz. Ele apropria-se da linguagem da transcendência para validar a sua superioridade. Ken Wilber falou sobre o bypass espiritual, aquele ato de usar conceitos elevados para evitar o trabalho sujo, o trabalho básico da psicologia humana basilar. Aquela pessoa que tenta resolver complexos de inferioridade, não através de terapia, mas na crença de que é um ser de luz vindo de uma outra dimensão, e isso é tudo. Psicanaliticamente, o que vemos aqui é um mecanismo de defesa chamado formação reativa. O indivíduo sente-se tão fragmentado por dentro e constrói uma fachada oposta, a da santidade absoluta. Como disse Erich Fromm no livro A Arte de Amar, o amor e a espiritualidade exigem a superação do narcisismo. Mas no narcisista espiritual, o que nós vemos é o oposto. Ele usa a meditação para se isolar da crítica, usa a dieta vegetariana ou o jejum para se sentir moralmente superior a todos que comem carne, usa o silêncio para não ter de ouvir as verdades que os outros têm a dizer sobre o seu comportamento abusivo, o seu comportamento negligente, o seu comportamento irresponsável. Trungpa, no seu livro, para além do materialismo espiritual, descreveu muito bem uma coisa que é a burocracia do ego. O ego cria tantas camadas de rituais, mantras, conceitos, uma confusão ordenada, que a verdadeira essência da compaixão já não consegue passar. Então, o ego torna-se o quê? Um porteiro oficial do sagrado, cobrando de entrada através da submissão intelectual dos outros. E muitos buscadores, por terem uma estrutura psíquica porosa, como nós discutimos no vídeo anterior, eles caem na fantasia do escolhido. E isto clinicamente roça o delírio de grandeza, na falta de uma carreira sólida, de relações saudáveis, de uma identidade social integrada. O ego agarra-se à identidade cósmica, apropria-se dela de uma forma patológica. E é mais fácil acreditar que sou um mestre incompreendido nesta terra
do que admitir que sou um homem de 40 anos, com dificuldades financeiras, com dificuldades relacionais, com dificuldades existenciais. O narcisismo espiritual é um refúgio dos que têm medo da própria humanidade. É provavelmente uma tentativa de ser Deus para não ter de se carregar o fardo de ser homem. É, no fundo, um escape, uma fuga, um livramento autoproporcionado. Para entendermos como alguém se torna um narcisista espiritual, nós precisamos de regressar a Freud e à distinção entre o ego ideal e o ideal do ego. O narcisista espiritual, ele não persegue um ideal de virtude. Ele está apaixonado por uma imagem idealizada de si mesmo. Então, ele vai projetar este eu, que é purificado, omnisciente, inabalável, e quando esta imagem se torna o centro da psique, qualquer crítica externa não é vista como um feedback construtivo. É visto como baixa vibração, perseguição das forças das trevas, enfim. O ego apropria-se da terminologia sagrada, espiritual, para criar um escudo de invulnerabilidade. Se tu apontas uma falha de caráter no narcisista espiritual, ele não se defende com lógica. Ele defende-se com superioridade moral. Ele dirá: tu ainda não tens o nível de consciência necessário para entender o dharma dele. Isto é o que chamamos de mecanismo de defesa de anulação. Observa a semântica utilizada nestes círculos. Repara, são palavras como evolução, alinhamento, frequência, desapego. O que querem dizer? São esvaziadas do seu sentido original para servirem de ferramentas de controlo. Qualquer coisa serve para atirar. E então o linguista Noam Chomsky, ele fala que a linguagem pode ser usada sim para limitar o próprio pensamento. E no narcisismo espiritual, se tu expressas uma emoção humana legítima, como raiva, pela injustiça ou pela tristeza ou pela perda, o narcisista dirá: tu estás preso no plano emocional inferior. Ele usa o conceito de equanimidade e de forma perversa para invalidar toda e qualquer humanidade. Então ele não é calmo porque atingiu a iluminação. Ele é frio porque se dissociou da empatia. O termo clínico para isto é lexitimia espiritual. É a incapacidade de ele processar emoções humanas básicas. Porquê? Porque elas são vistas como egoicas, são vistas como impuras. E aqui nós entramos num território muito perigoso porque Reich e Erich Fromm exploraram narcisismo de grupo. O narcisista espiritual, ele raramente anda sozinho, não é? Ele precisa sempre ali de um rebanho que valide a sua luz. E neste cenário, o grupo cria o quê? Uma sombra coletiva. Então tudo que é feio, tudo que é agressivo, tudo que é instintivo no grupo deles é projetado para fora, para os materialistas, para aqueles que ainda não despertaram. E Erich Fromm fala sobre o narcisismo maligno como esta quinta essência do mal. Quando um grupo espiritual acredita que detém a verdade absoluta, o ego individual dissolve-se numa espécie de inflação coletiva. Eles deixam de ser indivíduos em busca de Deus para se tornarem soldados de uma ideologia disfarçada de paz, de luz e de amor. Então este ego que deveria estar a ser trabalhado, ele torna-se o ego do nós, não é? Que é ainda mais difícil de quebrar, o ego do eu. E muitos gurus
Terapeutas New Agers mantêm os seus seguidores num estado de dependência eterna, através da promessa de uma purificação. Uma purificação que nunca chega. Há sempre mais um trauma, há sempre mais uma vida passada para curar, há sempre mais um bloqueio energético para remover, mais um nível de ascensão para pagar, mais um curso. Enfim, há sempre mais qualquer coisa. Eu tenho falado disto há anos. Eu tenho visto isto há anos. E eu tenho percebido que os círculos New Agers têm funcionado muito assim, que me fez afastar-me muitíssimo deles. Porque a partir do momento em que comecei a entender que é assim que eles fazem, que é assim que eles se organizam e acometem a vida das pessoas que na verdade estão vulneráveis, então eu percebi que tínhamos de ter cuidado com isso e precisávamos de separar realmente o trigo do joio. Repara, isto é um ciclo de reforço intermitente, não é? É uma técnica de manipulação psicológica clássica. O narcisista espiritual coloca-se sempre como o único mediador entre o seguidor e a própria alma. Ele cria uma hierarquia espiritual que viola o princípio básico que Carl Rogers postulou como a autodeterminação do cliente. Então, em vez dele te devolver o teu poder, a tua autonomia, o narcisista espiritual rouba-te a bússola e diz-te assim: olha, sabes, só eu sei ler as estrelas, portanto, resigna-te à tua ignorância, à tua insignificância, à tua inferioridade, porque eu sou o Senhor aqui, tu deves ouvir-me. É isto que ele faz. Então ele não te deixa fugir. Ele persegue-te e ele continua a exigir que tu sejas cliente, que tu sejas aquele que está lá, sempre a segui-lo, para sublinhar a omnipotência dele. Para compreendermos a profundidade do narcisismo espiritual, nós temos de evocar o martelo de Nietzsche, não é? Na genealogia da moral, Nietzsche introduz um conceito de ressentimento. Ele argumenta que, muitas vezes, aqueles que não conseguem exercer poder no mundo real criam uma moralidade que inverte os valores. Fraqueza passa a ser bondade, a passividade passa a ser paz e a incapacidade de agir passa a ser desapego. O narcisista espiritual utiliza esta inversão como uma vontade de poder dissimulada. Então, ele não consegue dominar-te através da força ou do intelecto mundano. Então, ele domina-te através da superioridade e da alma. Ele olha para quem trabalha, para quem constrói, para quem lida com o peso da matéria com desprezo, silencioso, chamando-lhes seres densos ou não despertos. Nietzsche alertou-nos: cuidado com aqueles quem o instinto de punir é forte, mas que os escondem através de uma linguagem de perdão. Eu perdoo-os. Não é? O processo de individuação é, por definição, um processo de se tornar inteiro, não é? Indivisível. Isso exige o confronto com a sombra, sem sombra de dúvidas. O narcisista espiritual faz o oposto. Faz uma higienização psíquica. Corta partes de si mesmo. A sua sexualidade, a sua agressividade, a sua ambição e coloca-as numa caixa chamada ego. O resultado não é uma pessoa iluminada. É uma pessoa profundamente amputada. Que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, não é? Como diz Carl Jung. Mas sim tornando o quê? A escuridão consciente. Capaz de reconhecer o quê? O seu potencial para a maldade, a sua bondade é apenas uma incapacidade de ser mau. A verdadeira espiritualidade não é a ausência de ego, é a consciência da sua sombra. O narcisista espiritual é perfeito porque nunca se tornou um ser humano.
Então existe uma distorção gravíssima do conceito do self. Nós no vídeo anterior dissemos que este ego devia orbitar o self. Mas o narcisista espiritual faz o contrário, sequestra literalmente o self para servir o ego. Ele diz: o meu eu superior disse-me para fazer isto. Notem a perversidade desta frase. Ao atribuir os seus desejos pessoais a uma instância divina superior, o indivíduo torna-se o quê? Inimputável. Ele já não precisa de prestar contas à ética humana, nem à responsabilidade social. Porquê? Ele está a seguir uma orientação cósmica. É o que a psicanálise chama de omnipotência narcísica. O ego veste a túnica do self para praticar o egoísmo sem culpa. Viktor Frankl diria que a busca de sentido só é real quando implica autotranscendência, ou seja, quando o foco sai de ti e vai para o outro. Mas o narcisismo espiritual é uma autotranscendência de fachada. O foco nunca sai do meu progresso, da minha vibração. Muitos confundem ser espiritual com ser apagado. O narcisista espiritual utiliza a humildade como uma performance. É mesmo isso que acontece. Ele fala baixo, inclina a cabeça, usa roupas simples, mas seus olhos brilham com um orgulho de ser o mais humilde da sala. A verdadeira humildade, do latim humus, terra, é o reconhecimento da nossa limitação biológica, da nossa limitação psíquica. Aceitar que somos falíveis, patológicos, limitados. O narcisista espiritual tem horror à terra. Ele quer ser puro espírito, ele quer ser éter. Ele despreza a terra porque na terra ele é igual a todos nós. E para curar o narcisismo espiritual, não é mais meditação, é mais realidade, é mais choque com o limite, com o erro, com a crítica, com o humano. É no momento em que percebemos que não somos o sol, mas apenas um grão de poeira. Tem o privilégio de refletir a luz por um instante. Para nós compreendermos a gravidade do que estamos a discutir, temos de olhar para a perspectiva de Rudolf Steiner. Steiner descreveu a evolução humana como um equilíbrio precário entre duas forças arquetípicas opostas, Lúcifer e Ahriman. O narcisista espiritual é, por excelência, uma vítima da inflação luciférica. Lúcifer é a força que nos quer arrancar da terra, é a força que nos sopra ao ouvido que somos deuses, que a matéria é uma prisão inferior, que o corpo é um fardo, que o mundo físico é uma ilusão desprezível. Quando o buscador renega a terra, quando ele despreza o trabalho, quando ele despreza o dinheiro, quando ele despreza a política, a biologia, em nome de uma pureza etérea, ele não está a ascender. Ele está a ser sequestrado por Lúcifer. É o falso misticismo que brilha, mas não aquece. É a espiritualidade que te faz flutuar, mas te impede de caminhar. Por outro lado, no outro extremo, nós temos Ahriman. É a força da cristalização, do materialismo frio, da lógica mecânica, do controlo puro. E o narcisista arimânico é aquele que transforma a espiritualidade num sistema de poder rígido, numa técnica sem alma, em rituais puramente intelectuais, racionalistas, onde o mistério é substituído pelo dogma. Onde é que isto se cruza com o narcisismo espiritual? O narcisista espiritual renega a terra, Lúcifer, não é? Porque tem medo da sua própria finitude. Quer ser puro, puro espírito, puro éter, para não ter de admitir que é um animal que sofre, que envelhece, que morre.
usa Lúcifer como um escudo contra Ahriman, a matéria. Mas ao fazê-lo, ele perde o que Steiner chamava de o representante da humanidade. O ponto de equilíbrio central entre os dois. A verdadeira espiritualidade não é fugir para o cosmos, Lúcifer, nem enterrar-se na matéria, Ahriman. É sim uma capacidade de estar totalmente presente na Terra, com a sua densidade, com a sua dor, sem perder conexão com o alto. Se a tua luz te faz odiar o chão que pisas, essa luz não vem do espírito. Ela vem da vaidade. Vaidade luciférica, de te sentir especial demais para seres um ser humano. Então, no ponto médio, entre estes dois extremos, estas duas forças extremas, arquétipos, se quisermos, extremos, nós temos um ponto central, que é um ponto extremamente importante. Aquilo que Steiner chamava de Cristo. Entre Lúcifer, a força que sobe porque rejeita a terra, e entre Ahriman, a força que desce rejeitando o céu. Nós temos o quê? Temos Cristo. É aquele que medeia as duas coisas, que não foge de nada, que consegue ser espírito na matéria e que consegue levar a matéria ao espírito. E depois desta viagem pelas sombras da psique, resta uma pergunta muito desconfortável. Onde é que eu sou um narcisista espiritual? Não te enganes. Se tens um ego, se buscas a transcendência, a semente desta inflação está em ti, está em mim. E como se falava no arquipélago Gulag, a linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes, nem entre religiões. Ela passa exatamente pelo meio de cada coração humano. O narcisismo espiritual é uma tentação constante. É a tentação de usar o que é sagrado para não ter de lidar com o que é medíocre em nós. É a tentativa de saltar por cima da nossa humanidade ferida, em vez de abraçar com humildade quem sabe que é pó. A verdadeira marca da evolução não é a tua capacidade de ver auras, de meditar por horas ou de citar Upanishads. A marca da evolução é a tua capacidade de relação. Se repara, a tua espiritualidade te torna mais difícil de conviver, se te torna mais crítico com os não despertos, se te torna menos paciente com o erro alheio, então a tua espiritualidade é apenas um sintoma da tua patologia. A ética é a filosofia primeira. O encontro com o outro é o verdadeiro teste. E, portanto, quando tu não consegues ver o sagrado na pessoa que te irrita, no trânsito ou no familiar que pensa diferente de ti, o teu superior é apenas um fantasma que tu criaste para não estar sozinho com a tua arrogância. Então o convite que eu te faço ao terminar este vídeo é um regresso à sobriedade. Menos mantras, mais terapia, menos vibe, mais caráter, menos luz imaginária, mais sombra integrada. Essa é a receita. A individuação, como Jung descreveu, ela não é um processo de perfeição, mas de completude, não é? É ser completo. Significa aceitar que tu és capaz de ser mesquinho, invejoso e pequeno, e precisamente por saberes isso, escolheres não ser. Isso é virtude. O resto é apenas encenação. Então,
E não tentes ser um anjo, tenta ser um humano consciente. O mundo já tem santos de rede social a mais, não é? Então, o que o mundo precisa é de pessoas que tenham a coragem de olhar para o próprio lixo, em vez de o perfumarem com incenso, não é? E que tenham a decência de o limpar, não é? Então, se este vídeo te incomodou, se sentiste necessidade de te defender ou de pensar em alguém a quem isto se aplica perfeitamente, esse é o sinal. O ego sentiu a picada. Então não fujas desse desconforto. Ele é o único lugar onde a verdade pode realmente começar a germinar. Não é? Então fica com esta ideia de Nietzsche. É preciso ter o caos dentro de si para dar luz a uma estrela dançarina. Mas não confundas o caos com a estrela. O trabalho é teu, a responsabilidade é tua. E subscreve se estás pronto para o real e não apenas para o agradável. Comenta aqui em baixo. Em que momento da tua vida é que o teu ego se vestiu de luz para te enganar? Vamos desmascarar-nos juntos, não é? Então, até ao próximo mergulho. Vemo-nos.